Você já pensou poder assistir o diálogo entre duas pessoas de um altíssimo nível? Estamos falando de David Bohm, físico teórico, e Jiddu Krishnamurti, filósofo indiano, cujo tema dos diálogos está vinculado à natureza dos nossos próprios pensamentos, dos processos e da nossa consciência, né? Onde nós temos, da parte de Krishnamurti, a fala sobre a revolução psicológica. Tudo isso disponível facilmente no YouTube, e que nós vamos fazer aqui um pequeno resumo desse diálogo que nos interessa sobre o estudo da consciência humana. Então, vamos ao vídeo. Vamos relatar aqui as reuniões, a síntese das reuniões que aconteceram entre David Bohm e Krishnamurti. E o David Bohm registrou que nós não conhecemos a natureza geral dos nossos próprios processos de pensamento. Então, pensa bem, um físico no nível dele falando disso. Já vamos falar do currículo dele. E ele diz: o que escolhemos pensar define o que vamos ser. O que escolhemos pensar, e às vezes não escolhemos, o pensamento chega e domina, né? Nos domina, então isso define o que nós vamos ser na vida, né? Então, os dois começaram a se encontrar em 61, e nós podemos encontrar os diversos encontros deles no YouTube. Vale a pena assistir. Dois grandes nomes tratando de um tema tão relevante. Então, nós temos aqui a discussão sobre a consciência humana, como apagar imagens do pensamento, e onde também, nessas discussões do Krishnamurti, ele vai destacar muito que a coisa de maior importância na vida é o relacionamento. Eu entendo que você exercita muito consciência, pensamento e tudo, quando você está em relacionamento com outras pessoas. Então, vamos falar aí do currículo do David Bohm, físico dos Estados Unidos e um dos físicos teóricos mais importantes do século XX. Desenvolveu ideias sobre física quântica, neuropsicologia e filosofia da mente. Você vê que esses encontros com Krishnamurti conseguiu contribuir para que ele fosse para esse campo da filosofia da mente. Agora, em 42, David Bohm chegava a Berkeley, na Califórnia, das grandes universidades dos Estados Unidos, para fazer seu PhD com o teórico da física Robert Oppenheimer. Oppenheimer, ele dirigia, e aqui está registrado, o projeto Manhattan da bomba atômica. Então, Oppenheimer, professor, era também o chefe do projeto Manhattan para a construção da bomba atômica americana, que se iniciava exatamente naquele ano. Então, David Bohm participou dessas discussões iniciais do projeto Manhattan, ele como físico teórico. E quando falamos de física, falamos muito de energia, e quando falamos de pensamento, consciência, também estamos falando de energia. Então, é muito interessante esses diálogos, e vamos explorar um pouquinho alguns momentos muito importantes. A pergunta de Krishnamurti para David Bohm sobre o que poderá gerar uma mudança significativa na consciência humana. Você imagina bem, se você está trabalhando nesse nível de inteligência e de conhecimento, os dois, o que Krishnamurti propõe? Vamos encontrar um jeito que a gente consiga colaborar para uma significativa mudança de consciência das pessoas. Esse já era uma preocupação do Krishnamurti. E olha o que Bohm fala: não estou certo se será pelo conhecimento científico, porque a ciência não contribui muito por esse aspecto, que depende muito do indivíduo olhar para dentro de si e não para os livros, não é? Então, veja o que Bohm fala. Então, não estou certo se será pelo conhecimento científico. Lógico que ele estava certo, ele já conhece bem esse assunto. A partir daí, nós temos as falas de Krishnamurti. Faço uma imagem de mim e faço uma imagem do outro, que é onde tem o relacionamento, que é a base da minha vida. Sem o relacionamento adequado, a vida é um caos. Então, veja, olha, vou reforçar. Ele diz: faço uma imagem, uma autoimagem, a minha máscara, a minha personalidade, faço uma imagem de mim
e faço a imagem do outro. Então, na verdade, o meu relacionamento são essas imagens que estão em confronto. E aí o Krishnamurti coloca, como vou desmontar essa imagem? Porque ela não é real, ela foi fabricada. E aí Krishnamurti diz, você é o mundo, ou seja, você é o mundo cultural. O que você é veio de fora para dentro, quando a gente fala em termos de personalidade e de mente. Então ele diz, o ser humano está vivendo uma louca corrida de ratos. Quando a gente fala só de racionalidade, é corrida de ratos para ele. Krishnamurti, você não consegue um relacionamento a partir de uma autoimagem gerada pelo pensamento. E as imagens formam, né, a minha consciência. Então, o relacionamento é forçado a um molde. Então, eu faço uma autoimagem que é fabricada, que é teórica, não é real, né, e vou me relacionar com outra pessoa, criando a imagem da outra pessoa. Então, ele diz, então, nesse caso, o relacionamento ele é forçado dentro de um molde, de um jeito, né, artificial de relacionamento. Então, Krishnamurti ainda diz, as imagens estão todas correlacionadas e com base no ego. Olha que coisa interessante, todas as imagens que eu trago à minha, né, mente, elas estão correlacionadas, e é o ego que as produz. O ego é o centro. Se você observar bem seus pensamentos, ele só está defendendo você frente aos outros. Ele quer guerra, porque o ego gosta de guerra, guerrear com os outros. Por isso, quando a gente fala, Chico, pô, por que você está guerreando? Por que você está falando, raciocinando daquela pessoa dessa forma? Nós vamos perceber que a nossa mente não retrata o que nós realmente desejamos, se a gente estiver atento. A gente vai perceber que nós temos que confrontá-lo e dizer, não é isso que eu quero. Né? Então, o ego é o centro para justificar o que é certo, o que é correto. Porque o certo é o que ele aprendeu, e ele julga o outro de acordo com a sua própria medida, que é o correto. É estranho, né? Por isso, o estado egóico é um estado de guerra. Então, o ego é o formador de imagem o tempo todo. Ele é o agente formador das imagens. Ele é o agente formador dos cenários para nos envolver num determinado caminho. Krishnamurti, estamos ocupados com a autoimagem, e esta imagem é muito sensível e pode ser machucada. Então, você sente autoestima baixa, sente problemas quando alguém te reduz em relação à imagem que você criou de você para você mesmo. Então, Krishnamurti ainda coloca, todo insulto ou elogio é registrado no cérebro, e o pensamento os assume como memória, e cria-se uma imagem, e é a imagem quem se machuca. A imagem é dor e o prazer, duas faces da mesma moeda. Ambas são imagens. Tema extraordinariamente importante. Conheça o centro dessas imagens, ou seja, conheça o ego, conheça a personalidade, que é o centro de todas essas imagens, que são geradas, né? Então, o observador é diferente da coisa observada? Ele está fazendo uma pergunta. Me observa? É diferente da coisa observada? Nós vemos que, na verdade, o observador põe as qualidades nas coisas observadas por ele, que são as qualidades que ele valoriza. Então, aprenda a arte da observação. O observador é resultado do passado. Então, esse observador, que é a nossa ego, que é a nossa personalidade, ele foi construído com coisas do passado. E eu sempre volto ao passado para ficar comparando com as coisas antigas, né? Sua vida é o passado. A pessoa que age pela mente vive pelo passado, já que ela analisa tudo em relação ao passado. E, a partir do passado, projeta ainda o futuro. Sempre assim. Esse é o modo como se vive. Esse passado é o eu, aquele eu pequeno, é o falso eu. E olha para as coisas como se fosse independente, pelo intelecto. Então, essa parte intelectual, racional nossa, está ligado ao neocórtex, está ligado, então, à personalidade, ao ego, à memória. Então, pelo intelecto, você está se enganando. Porque o intelecto, essa questão do intelecto ligada à memória, ligada à personalidade, né, não é real. Então, vive como um armazém de memórias, de um feixe de incidentes acumulados. Olha que coisa interessante. O indivíduo vive dentro do armazém de coisa velha, né, que é a memória. Esse movimento para o passado é uma atualidade, é uma pergunta que ele faz. A imagem não é um fato. A imagem que chega para mim
não é um fato concreto, não é verdadeiro, eu tenho que questioná-la. O que você sente é como dizer minha experiência, que pode ser a mais absurda experiência. Então, aqui nós temos a questão que o Krishnamurti coloca do relacionamento. A coisa de maior importância na vida é o relacionamento. E aqui ele fala do armazém. As pessoas racionais, as pessoas baseadas no ego, as pessoas que focam a personalidade, vivem dentro do armazém de memória, o armazém velho. E o observador é resultado do passado, da memória e tudo mais. Você vive no passado, sua vida é o passado, e a partir do passado projeta o futuro. Nós estamos reforçando aquelas falas mais importantes do Krishnamurti, né? Outra frase importante que o Krishnamurti já falou, que nós destacamos antes. A imagem não é um fato, o que você sente é como dizer minha experiência. Então, vamos dizer, vem imagens no meu cérebro, na minha cabeça. Elas não são reais, elas não são factuais. O que eu vivencio é a minha real experiência. Mas as imagens mentais que chegam na minha mente não são reais, não representam fatos reais. Então, vamos lá, falando agora do ego, do nosso, que é um segundo centro. Nós temos o centro real da consciência, ou esse centro que comanda o ser humano enquanto ele não descobre a existência dele, né? Você vê que o indivíduo aqui está jogando ribanceira abaixo o seu ego. Então, o Krishnamurti diz, conheça o centro dessas imagens. Onde gera essas imagens que geram pensamentos, que chega então na minha mente? As imagens estão todas correlacionadas e com base no ego. O ego é o centro para justificar o que é certo e correto. Então, estamos reforçando aquelas falas anteriores dele aqui. O ego é formador de imagens o tempo todo. Olhar para o eu, esse eu pequeno, é uma não realidade. Por isso a gente separar a consciência de mente. Voltando aqui e fechando, então, essa síntese desse tema importante do diálogo de David Bohm junto com Krishnamurti. Olhar para o eu é uma não realidade, o eu pequeno. Se não tem uma imagem, não tem o eu. Se eu estou no momento presente, essa imagem desaparece, eu vivo a experiência diretamente. Se o observador é a coisa observada, o problema se modifica. Isso é da física quântica. O observador define a coisa observada. O observador constrói a imagem. O observador é o movimento do pensamento. Não existe o pensador sem o pensamento. Se não existe, existe experiência. Olhe para a imagem sem observador. Dessa forma, não há imagem. Para não formar imagens, o observador, o formador de imagens, tem que estar fora. O criador de imagens é o passado. Eu gosto, não gosto. O eu, em essência, é a imagem. Passa a não existir inconscientemente. Então, veja que ele está usando um linguajar para dizer do ego, né? Que ele vive no passado, que fica gerando imagens, e essas imagens não são reais. Pessoas sérias que buscam a um fim para o pensamento, ficando ele ligado ao conhecimento. Isso é a morte do eu. Quando eu realmente me isolo do pensamento, é a morte do ego. É a morte da minha autorreferência. Agora, a minha consciência prepondera na minha vida, né? Então, estamos aqui fechando esse vídeo e espero que vocês tenham gostado.